O capítulo 8 de Daniel está diretamente relacionado com o capítulo anterior. Vimos em Daniel 7 o surgimento de um chifre pequeno, que representa um poder político-religioso, que sairia do meio do Império Romano, com pretensões de trocar a palavra de Deus pela tradição, trocar a lei de Deus pela lei estabelecida pelos seres humanos, de deixar de lado os ensinamentos divinos e colocar no seu lugar ensinamentos humanos. Haverá uma luta para modificar os mandamentos de Deus e levar as pessoas a viverem o engano e a mentira. Para entrarmos no capítulo 8, é preciso resgatar o finalzinho do capítulo 7. Porque o final do capítulo 7 vai apontar para aquilo que vamos ver no capítulo 8. Então vamos lá, Daniel capítulo 7, versos 26 até o 28. Deixa eu ver se a minha cordinha está aqui no capítulo 7, versículos 26 a 28. Já cheguei. Diz assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Versículo 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Precisamos esquecer um pouco aquilo que acontece à nossa volta e pensar naquilo que acontece acima de nós. Seria bom olhar os problemas que temos aqui na terra desde a perspectiva do trono de Deus. E o capítulo 7 é exatamente isso. Ele termina com alegria e felicidade, porque o reino será restabelecido para o Senhor. Nosso planeta é um mundo revoltado e cheio de destruição, porque aqui entrou o pecado. Adão e Eva, os nossos primeiros pais e representantes da humanidade, eles abriram as portas deste mundo para o sofrimento, para as mortes, para desastres, para angústia, para medo, para traumas e para problemas. Ora, Jesus veio para nos dar esperança. A vida que temos não é a vida que foi planejada originalmente por Deus. Em Daniel 7 está escrito que um dia o mundo inteiro irá adorar novamente ao Senhor. No capítulo 8, o conflito vai se intensificar. Mas antes de entrar nesse conflito que fica pior, eu quero começar com a esperança do final do capítulo 7. O profeta volta os seus olhos para eventos que acontecerão no fim dos tempos. Mais uma vez, Deus antecipa o conhecimento dos acontecimentos finais da terra. No capítulo 8 de Daniel, os animais usados para representar as nações já não é mais o leão, não é o urso, não é o leopardo e nem o dragão. Outros animais aparecem aqui. Vamos à leitura, Daniel capítulo 8, versos 3 até o versículo 6. Do Senhor. Então, que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Versículo 4. Parti para o sul e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu entre um carneiro e um bode. O carneiro baixa a sua cabeça e o bode também.
e eles trocam marradas. É vital que consideremos um ponto. Carneiro e bode são animais usados dentro do ritual do santuário. Deus está chamando a nossa atenção para o santuário. Por isso que esses dois animais foram escolhidos para esta visão. Em Israel, se uma pessoa pecasse, deveria oferecer um sacrifício. Tinha de trazer um cordeiro perfeito e sem manchas. E a pergunta é, por que perfeito e sem manchas? Quem que representa o cordeiro? Cristo? Aí eu te pergunto, Jesus cometeu algum pecado? A resposta é, absolutamente não. Ele nunca pecou. Mas Jesus se tornou um ser humano em nosso lugar, assumindo a culpa do pecado. Jesus, o Cristo perfeito, era representado pela ovelha perfeita e sem manchas. Como pecadores, não podemos entrar no santuário sem oferecer um sacrifício. No lugar do segundo compartimento do santuário santíssimo, está a arca da aliança, a arca do concerto, com a santa lei de Deus em seu interior. E sobre a tampa, querubins, entre os seres celestes. Se manifesta a glória de Deus. Oferecemos sacrifícios, porque foram os nossos pecados que levaram Cristo para a cruz. Comparecemos diante de Deus como culpados pecadores, mas ao oferecermos o nosso sacrifício, o peso dos pecados é erguido dos nossos ombros, e a angústia da culpa é retirada do nosso peito. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pastor, eu tenho que sacrificar um animal, então não precisa. Não precisa mais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto por você. Seu sangue foi derramado por nós. No antigo santuário, o sacerdote recolhia o sangue e entrava no santuário. Ali, no compartimento conhecido como lugar santo, ele lança o sangue do animal na cortina, que é o lugar santo. O sacerdote ali é o representante do pecador. Jesus representa a você e representa a mim diante do trono do Pai. Você e eu somos a preocupação, o peso do seu coração. Nossa dor o atinge. Ele é sensível às nossas dores e aflições, desilusões e sofrimentos, porque temos um representante no santuário celestial, Jesus Cristo. Uma vez ao ano acontecia uma festa especial, a festa da purificação do santuário. O cordeiro e o bode eram animais usados para um sacrifício especial feito no último dia da festa da purificação do templo, no dia do julgamento. Vemos juntos na visão do capítulo 8, este cordeiro e este bode, porque Deus está apontando para o fim dos tempos, para o juízo final, para a purificação do templo. Em Daniel, no capítulo 8, versos 20 e 21, isso vai ficar um pouco mais claro. Vamos juntos? Versículo 20 e 21 do capítulo 8, aqui de Daniel. Diz assim a Bíblia: aquele carneiro com 2 chifres, que vi são os reis, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Para entender a visão, na história, o primeiro rei da Grécia foi Alexandre o Grande. O cordeiro representava a Medo-Pérsia, o bode a Grécia e o primeiro rei Alexandre. Santuário evidenciam que Deus não está tratando sobre mudanças religiosas. Em Daniel, atacando a idade, o arqui-inimigo lança seus ataques contra o reino de Deus. Mas em Daniel 8, o enganador ataca a verdade de Deus no final dos tempos.
A Bíblia nos diz que o cordeiro possuía 2 chifres, um menor e outro que era maior. Os 2 chifres representam a colisão entre a Média e a Pérsia. Já o tamanho diferente significa que a Pérsia dominou. Os persas eram muito... surgiram depois, conforme estava profetizado. Como já lemos em Daniel, capítulo 8, versos 4 e 5, o Império Grego surgiu do Ocidente. O bode que representava a Grécia veio sem tocar no chão. E foi exatamente isso que aconteceu quando a Grécia derrotou a Medo-Pérsia. Vamos ao versículo 8 de Daniel, capítulo 8. Há uma computação importante para entendermos, porque diz que o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Alexandre o Grande, que era o chifre grande, quando foi quebrado, ele estava no auge da sua fama, das suas conquistas e do seu poder, e ele morre prematuramente. Em seu lugar, como sucessores, surgiram 4 generais que tomaram conta do império. Assim como o leopardo de Daniel 7 representa a Grécia, como as asas do leopardo representam conquistas rápidas, como as 4 cabeças representam os 4 generais do reino de Alexandre, que eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, também o bode, que corre velozmente e não toca o chão, representa Alexandre o Grande. Um desses chifres, ou uma das 4 divisões da Grécia, tornou-se naturalmente a líder do império, um pequeno chifre. Já lemos sobre este pequeno chifre em Daniel capítulo 7, que surge após Roma. Agora, lemos no capítulo 8, que de uma das divisões da Grécia, ou região do ocidente europeu, surgiu este pequeno chifre. Veja que dado interessante. Vamos ao versículo 9. Diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Portanto, Roma pagã começou a crescer para o sul e para o oriente. O governo de Roma abre caminho para o surgimento de um poder religioso. O que acontece no verso 9 é um crescimento horizontal. O Império Romano se espalha pela Europa. Ele vai se difundindo. Na continuação, os versículos 10 e 11, vamos ver que esse não é um poder político, mas um poder religioso, porque diz que esse chifre pequeno cresce e toca o céu. Toca no príncipe do exército. E quem é o príncipe do exército? Jesus Cristo. Esse poder elevou-se até o príncipe do exército. Mantenha Daniel 8 marcado. E vamos comigo para o Novo Testamento. Vamos para 2 Tessalonicenses. E vamos ler no capítulo 2, versos 3 e 4, um pouco mais dessa manifestação do homem da iniquidade, da apostasia, da perdição. Diz assim a Bíblia nos versos 3 e 4 de 2 Tessalonicenses 2. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos voltar lá para Daniel capítulo 8, segundo o capítulo 7 de Daniel. Haverá um poder político religioso, cujo líder reclamaria os privilégios, os atributos, as prerrogativas que pertencem apenas a Deus. Dentre esses, ele pretenderia mudar a lei de Deus,
O profeta descreve uma apostasia, ou um abandono da verdadeira palavra de Deus. Daniel 8 continua com o mesmo tema, tratando exatamente deste ponto. Vamos voltar a Daniel 8. Vamos para os versículos 12 a 14, porque o que você vai ler agora aqui é surpreendente. É o centro, o ponto mais importante deste capítulo. Diz assim, versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Um poder político-religioso que se projetaria e buscaria destruir a verdade sobre Jesus e o sacrifício. Todos os tipos de intercessores seriam criados em substituição a Jesus. Seriam imaginados e disponibilizados todos os tipos de penitências para obscurecer a intercessão única de Cristo. A verdade sobre Jesus, o único intermediário entre Deus e os homens, seria jogada no chão. A verdade sobre a lei divina, que mostra o caminho da obediência a Deus para homens e mulheres, seria substituída por tradições humanas. Em Daniel 8,14, a Bíblia diz de um período de 2.300 tardes de manhãs. Tardes e manhãs significam dias. E no final deste período, os pecados seriam purificados pelo juízo final de Deus na terra. A luz celeste brilharia sobre a terra, sobre todos os seres humanos, antes do tempo do fim. E eles saberiam tudo sobre Jesus, o Cordeiro sacrificado. Todos saberiam que Jesus é o sacerdote, que Ele é o único que perdoa. Conheceriam a misericórdia e o poder de Jesus e a legítima lei de Deus. Neste verso, existem 3 pontos. Aparece um período de tempo, os 2.300 dias. Fala de um lugar, o santuário, e um evento, a purificação deste santuário. Vamos começar com o tempo. Seriam esses 2.300 dias literais? E a resposta é não, porque a Bíblia nos dá uma importante informação. Quando vamos para Daniel no capítulo 8, versículo 17, diz que esta visão das 2.300 tardes e manhãs se refere ao tempo do fim, aos últimos dias. Ou seja, esse período de 2.300 dias acaba quando o tempo do fim começa. E no tempo do fim, a verdade de Deus seria restaurada. Então, nós estamos falando dos momentos finais da história da humanidade. Esses não são 2.300 dias literais. Agora, onde está a prova disso, pastor? Conforme Ezequiel capítulo 4, versículo 6, um dia profético é igual a um ano literal. Então, os 2.300 dias representam 2.300 anos. No próximo programa, nós vamos tratar sobre Daniel capítulo 9 e entender quando esse tempo começa e vamos entender também quando esse tempo termina. Mas hoje nós vamos ficar nos eventos do capítulo 8. No capítulo 7, a Bíblia nos falou de 2 santuários. O terrestre construído por Moisés, como uma maquete, e o santuário celestial, o verdadeiro santuário, que foi erigido e estabelecido por Deus. Surge oportunamente uma pergunta: qual é o significado da expressão em Daniel 8,14, purificação do santuário? No santuário hebreu, cada dia ovelhas eram sacrificadas no pátio sobre o altar de holocaustos. Cada dia, os pecadores vinham ao pátio para sacrificar animais. O sangue das vítimas era levado para o lugar santo, que é o primeiro compartimento no santuário. Mas apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário para realizar um cerimonial muito solene. Ele fazia isso no último dia do ano judaico, chamado Yom Kippur. Era esse dia muito especial para cada judeu.
Cada parte do santuário representa alguma coisa sobre Jesus e a sua vida. O cordeiro sacrificado no pátio representava Jesus morto fora do santuário celestial. Em outras palavras, aqui no mundo. Após a morte de Jesus como cordeiro expiatório aqui na terra, ele ascendeu ao céu e entrou no santuário celestial como nosso sumo sacerdote. Jesus é o cordeiro sacrificado e o sacerdote que vive. Uma vez por ano, no ritual hebraico, o sumo sacerdote se apresentava ante a presença de Deus, diante da arca do concerto. Ali, diante do tabernáculo, no final do ano judeu, o povo se reunia para um exame profundo e último de seus corações, para a última purificação da alma e o último comprometimento com a lealdade e a obediência. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santuário e se apresentava no lugar santíssimo. Jesus disse que no fim dos tempos, após 2.300 dias, o santuário seria purificado. Em algum momento do tempo, durante o fim, começaria um julgamento. Nesses tempos, Deus fará um último apelo para homens e mulheres se entregarem a Ele, provarem a sua misericórdia, viverem em sua graça e abrirem os seus corações. Cristo será exaltado novamente perante todo o mundo. Como Salvador, cada ser humano, a luz irá alcançar os confins da terra. Jesus Cristo será exaltado sobre todas as ideologias, todas as tradições e religiões. Cristo será exaltado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sob a luz da purificação do santuário do juízo final, Jesus será exaltado como o nosso sumo sacerdote, aquele que nos conhece intimamente e sabe de todas as nossas preocupações, sabe das suas dores, sabe dos seus medos, sabe dos seus traumas. Nos últimos dias, o santuário seria purificado. E depois da purificação do santuário celestial, Jesus Cristo volta para nos levar para toda a eternidade. Quer você estar pronto para esse dia? Quer estar preparada para esse dia? Se sim, feche os olhos e vamos juntos orar. Senhor, ao entendermos melhor sobre o santuário celestial, entendemos o Teu amor e como o Senhor conduz toda a história. Sabemos que muito em breve Jesus Cristo vai voltar. E é por isso que nós nos consagramos inteiramente ao Senhor, para que o Senhor nos prepare no dia da volta de Cristo e sejamos todos prontos para receber a coroa da vida eterna. Permaneça ao nosso lado hoje e sempre, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.